Olá, meu nome é Anne Quaresma e o título do meu trabalho é Variações ambientais podem afetar o controle de mosquitos pelo peixe-gupe? Um teste para identificar gupes mais eficientes no combate a dengue, zika, chikungunya em áreas urbanas. Nesse trabalho, sou orientada pela doutora Rosana Mazzoni e pelo Dr. Pietro Marques. Bom, primeiro a gente precisa entender por que é importante controlar as populações de mosquitos. Basicamente, os mosquitos são responsáveis pela transmissão de arboviroses, que são as doenças virais transmitidas por artrópodes. Aqui nesse mapa à direita, a gente pode ver a distribuição de algumas dessas arboviroses ao redor do mundo. A gente pode ver que essa distribuição é bem ampla, o que evidencia ainda mais a necessidade de a gente controlar as populações de mosquitos que transmitem essas doenças. Mas como é feito esse controle? Bom, uma das formas de realizar esse controle é através do uso de peixes larvófagos, com destaque para a espécie Poecilia reticulata, que é o gupe ou barrigudinho. Esses peixes, então, se alimentam das larvas de mosquitos que transmitem essas doenças e, por isso, ajudam a realizar o controle das populações de mosquitos e das doenças que são transmitidas por eles. Essas espécies de peixes, os guppies, se adaptam rapidamente a novos ambientes, e o seu fenótipo, então, pode ser alterado de acordo com o ambiente que eles se encontram. Aqui ao lado a gente consegue ver dois exemplos de ambientes em que nós encontramos os guppies, aqui em cima um riacho urbano e aqui embaixo um riacho não urbano. Esses ambientes apresentam várias diferenças entre si, como diferenças de morfologia, fluxo e disponibilidade de alimento. No entanto, a gente não sabe como essas mudanças podem afetar o consumo de mosquitos pelos guppies. O objetivo do meu trabalho, então, é avaliar como o ambiente afeta a eficiência dos guppies no consumo de larvas de mosquitos transmissores de doenças. Para fazer essa avaliação, nós realizamos testes de eficiência alimentar, nos quais foram oferecidos simultaneamente larvas de cronomídeos e de culicídeos para os guppies. Os cronomídeos são mosquitos não hematófagos, ou seja, não transmissores de doenças, enquanto os culicídeos são mosquitos transmissores de doenças. Após as larvas serem oferecidas, nós observamos o peixe por 10 minutos e, passado esse tempo, nós contamos as larvas remanescentes no aquário. A partir da quantidade de larvas remanescentes, nós realizamos o cálculo das taxas de consumo, que nada mais é do que a quantidade de larvas consumidas por minuto. Após esse procedimento, nós verificamos o tamanho corporal do peixe. Os resultados obtidos a partir desses testes nos indicam que não há diferença significativa no consumo de cronomídeos e culicídeos por grupos de ambientes diferentes de forma geral. No entanto, quando nós analisamos separadamente machos e fêmeas, nós encontramos diferença para as taxas de consumo apenas para cronomídeos consumidos por grupos machos. Dessa forma, nós não encontramos diferença para o consumo de culicídeos por grupos machos de ambientes diferentes, nem para o consumo de cronomídeos ou culicídeos por grupos fêmeas de ambientes diferentes. Além disso, nós também encontramos uma interação entre tamanho do corpo e localidade. Essa interação nos mostrou que guppies machos urbanos são maiores do que guppies machos não urbanos, e que, apesar disso, os guppies urbanos são menos eficientes em consumir larvas de cronomídeos do que os guppies machos não urbanos. Aqui embaixo a gente pode ver o tamanho médio corporal dos guppies machos urbanos, que é de 19,33 mm, e o tamanho médio corporal dos guppies machos não urbanos, que é de 18,85 mm. Apesar dos guppies machos urbanos serem maiores do que os guppies machos não urbanos, eles são menos eficientes em consumir as larvas de cronomídeo, como nós podemos ver aqui. Os guppies machos não urbanos apresentam uma taxa de consumo maior do que os guppies machos urbanos. Estes resultados nos indicam que a urbanização não afeta a eficiência dos guppies em consumir larvas de mosquitos transmissores de doenças, que são os culicídeos, mas que a urbanização afeta a eficiência dos guppies em consumir larvas de mosquitos não transmissores, que são os cronomídeos. A gente tem, então, os guppies urbanos e os não urbanos consumindo a mesma quantidade de larvas de culicídeos e os guppies urbanos e não urbanos consumindo diferente quantidade de larvas de cronomídeos. Então, como a gente falou nos resultados, os guppies machos não urbanos consomem mais cronomídeos do que os guppies machos urbanos. Com isso, a gente pode sugerir que guppies urbanos e não urbanos apresentam eficácia similar no controle de populações de mosquitos transmissores de doenças e que, por essa razão, ambos podem ser usados de maneira similar em programas de controle biológico de doenças como dengue, zika e chikungunya. Bom, esse é o meu trabalho e eu agradeço a todos que assistiram até agora pela atenção.